mais um vídeo da série sobre a década que se encerrou e hoje é dia de conhecer a lista dos principais goleadores do Goiás Esporte Clube nos últimos 10 anos. Saiba mais logo após a vinheta. Fala galera que curte futebol goiano, que curte história do futebol e que portanto curte o nosso futebol de Goiás e suas histórias. Estamos aqui para mais um vídeo da série sobre a década que se encerrou no dia 31 de dezembro de 2020 e o vídeo de hoje vai trazer a lista com os 10 maiores goleadores do Goiás nos últimos 10 anos. Antes de entrar propriamente na lista, no top 10 deste ranking que levantamos através do site www.futeboldegoias.com.br, vamos trazer alguns números gerais do Verdão nos últimos 10 anos. O time esmeraldino ele entrou em campo 620 vezes no período, com 284 vitórias, 142 empates, 194 derrotas e um aproveitamento de 53,44% dos pontos disputados. O time esmeraldino foi campeão brasileiro da Série B de 2012 e dominou o campeonato goiano no período ao ser campeão em 2012, 2013 e tetracampeão entre 2015 e 2018. Ao todo, o Goiás utilizou 280 jogadores, sendo que 146 deles balançaram as redes para o time do Goiás. Agora sim, vamos entrar na lista. E aí no top 10, na 10ª colocação, temos um atacante que foi bem goleador no período. Por quê? Porque ele está na lista dos maiores goleadores do Goiás e também do Atlético, como vocês já viram aqui no canal. É o Júnior Viçosa. Ele marcou 21 gols com a camisa do Goiás neste período, sendo que o primeiro deles foi marcado no dia 19 de maio de 2012 e o último no dia 11 de abril de 2018. Júnior Viçosa que acumula então 2 passagens pelo Goiás neste período da última década. Na 9ª colocação temos Lucão do Break. Ele marcou 23 gols com a camisa do Goiás nos últimos 10 anos, sendo que o primeiro foi marcado no dia 17 de janeiro de 2018 e o último foi marcado no dia 23 de janeiro de 2020, o atacante que também acumula 2 passagens com a camisa do Verdão no período. Agora, na 7ª colocação, nós temos 2 jogadores empatados, Portanto, temos o 7º e o 8º, teoricamente, mas colocamos aqui como um empate. O 7º colocado é o Léo Gamalho, o atacante que foi muito goleador com a camisa do Goiás, tem uma boa média de gols. Ele marcou 24 vezes, sendo o primeiro gol dele no dia 10 de setembro de 2016 e o último em 29 de julho de 2017. Agora, o outro que está na 7ª colocação é um xodó da torcida esmeraldina, trata-se do atacante Michael. Ele também fez 24 gols, sendo que marcou o primeiro no dia 7 de julho de 2017 e o último em 27 de novembro de 2019, antes de ser negociado com o Flamengo e trazer muitos milhões de reais para os cofres do Goiás. Na 6ª colocação temos o meia atacante Ricardo Goulart. Teve apenas uma temporada com a camisa do Goiás, mas foi uma temporada muito positiva para o jogador. Em 2012 ele foi campeão brasileiro com o Goiás da Série B e também do Campeonato Goiano. Ele fez 25 gols nesta temporada, com o primeiro gol sendo feito no dia 25 de janeiro de 2012 e o último no dia 6 de novembro de 2012. Na 5ª colocação, um jogador que dividia um pouco opiniões da torcida esmeraldina, mas que no final da sua passagem pelo clube se mostrou um jogador sempre muito útil para o Verdão. Trata-se do meia Ramon. Ele marcou 27 gols
com a camisa esmeraldina, sendo o primeiro no dia 25 de janeiro de 2012 e o último lá no dia 4 de outubro de 2014. É o Ramon, que era chamado de Ramonstro pela torcida do Goiás. Agora vamos para o top 3, que vamos ter 4 jogadores porque existe um empate na terceira posição. Bom, um dos terceiros colocados é prata da casa, é o atacante Carlos Eduardo. Ele que fez 30 gols com a camisa do Goiás na última década, marcou o primeiro deles no dia 12 de março de 2015, foi lá contra o Grêmio Anápolis, numa goleada de 6-1 no Jonas Duarte, e o último deles foi no dia 12 de junho de 2018, foi outro jogador aí que foi negociado por valores altos. Na terceira colocação, aí uma surpresa, né, para muitos que não se lembram muito bem do Amaral, um volante, né, pé de ferro ali, marcador, mas que fazia muitos gols, principalmente de cabeça. O Amaral marcou 30 gols, sendo que o primeiro foi no dia 26 de janeiro de 2011 e o último no dia 27 de julho de 2014. Lembrando que esses são números da última década, né? O Amaral fez mais gols pelo Goiás, também marcou antes de iniciar a década dos anos 2011 até 2020, a segunda década do século em que vivemos. Bom, na segunda colocação, mais um prata da casa formado no Goiás. Trata-se do Eric, o atacante Eric marcou 36 gols com a camisa do Goiás, o primeiro deles no dia 26 de fevereiro de 2014 e o último em 29 de novembro de 2015. Aí o atacante foi negociado com o Palmeiras e depois passou por Botafogo, por Atlético Mineiro e está no futebol japonês. Agora, na primeira colocação está o atacante Walter. O Walter, ele tem várias passagens pelo Goiás. Na verdade, são entre 2 e 3, né? Ele chegou a treinar um período no Goiás também, mas não deu certo de voltar. Mas o Walter, ele foi o principal goleador do Goiás na última década, com 48 gols. Ele fez o primeiro no dia 3 de agosto de 2012, na verdade, neste dia ele marcou 3 vezes, né? Foi um hat-trick aí do Walter na Série B de 2012. E o último gol do Walter com a camisa do Goiás foi no dia 11 de novembro de 2016. E aí, gostaram do vídeo? Esta é a lista do Goiás, dos maiores goleadores no período. Teremos outros conteúdos, né, com listas sobre o Goiás também, com os jogadores que mais atuaram, as campanhas do Goiás no Brasileirão, também com os principais treinadores esmeraldinos no período. Teremos as 10 maiores goleadas do Goiás na última década e muito mais. Teremos também, claro, o mesmo tipo de conteúdo para o Atlético e também para o Vila Nova. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque aí você vai receber os avisos, né, de quando tiver conteúdo novo, e aí você vai poder curtir aqui no nosso canal no YouTube. Siga nossas outras redes sociais também, né? Temos o Twitter e também o Instagram, @futebol de Goiás, com Y e Z. E aí você vai poder ficar por dentro também de outros conteúdos que vamos atualizando, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe também o seu like, comente aí o que você achou desta lista, se você imaginava que teríamos outros jogadores na lista e tudo mais, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até a próxima!